que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, e rezando pelas vocações, neste dia 30 de novembro. E hoje celebramos a festa de Santo André. Peçamos a intercessão de Santo André que nos ajude a viver a alegria de ser discípulos e discípulas de Jesus. Iniciemos este momento dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. André, um dos 12 apóstolos, nasceu em Betsaida, localidade nas margens do Mar da Galileia. Tanto ele como seu irmão Simão Pedro eram pescadores de profissão, tendo sido o primeiro dos apóstolos a ser chamado por Jesus. André, discípulo de João Batista, reconheceu no filho de José, o carpinteiro, o Cordeiro de Deus. O evangelista recorda até a hora daquele encontro nas margens do Rio Jordão, que marcou para sempre a sua existência. Eram cerca de 4 horas da tarde. Mestre, onde moras? A resposta de Jesus à pergunta de André e de seu companheiro não tardou a chegar. Vim te ver. Era um convite que André não podia rejeitar. Era a prefiguração de um outro chamamento mais explícito que Jesus faria também a Simão, seu irmão às margens do Mar da Galileia. Segui-me e far-vos-ei pescadores de homens. Os dois ficaram admirados, mas não hesitaram, como narra o evangelista Mateus, deixando logo as redes, o seguiram. Imaginem o quanto foi importante para André estar com Jesus, dedicar tempo de qualidade para estar com Jesus. E este estar com Jesus fez a diferença no seu chamado. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás. Numa das suas catequeses sobre os apóstolos, o Papa Bento XVI faz um completo retrato de Santo André através dos relatos do Evangelho. Ele diz assim: a característica que André chama a atenção é o nome. Não é hebraico como teríamos pensado, mas grego, sinal de que não deve ser minimizada uma certa abertura cultural de sua família. Estamos na Galileia, onde a língua e as culturas gregas estão bastante presentes. Nas listas dos 12, André ocupa o segundo lugar. Ele gozava certamente de grande prestígio nas primeiras comunidades cristãs. O laço de sangue entre Pedro e André, assim como a comum chamada que Jesus lhes faz, sobressai explicitamente nos evangelhos. Neles, lê-se, caminhando ao longo do Mar da Galileia, Jesus viu os 2 irmãos, Simão
chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. No quarto evangelho, tiramos outro pormenor. Num primeiro momento, André era discípulo de João Batista. E isso mostra-nos que era um homem que procurava, que partilhava a esperança de Israel e queria conhecer mais de perto a palavra do Senhor, a realidade do Senhor presente. Era verdadeiramente um homem de fé e de esperança. E certa vez ouviu João Batista proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. Então ele voltou-se, juntamente com outro discípulo que não é nomeado, seguiu Jesus, aquele que era chamado por João o Cordeiro de Deus. O evangelista narra: viram onde morava e ficaram com ele neste dia. Portanto, André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. A narração continua com uma anotação significativa. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus. A alegria de André foi tanto, que ele não foi capaz de guardar para si. Ele foi anunciar a alegria do encontro que teve com Jesus a Simão Pedro e o levou até Jesus, demonstrando imediatamente um espírito apostólico não comum. Portanto, André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. Tradições muito antigas consideram-no como apóstolo dos gregos, nos anos que sucederam ao Pentecostes. A tradição refere à morte de André por volta dos anos 60, em Patras. No momento da crucifixão, pediu para que a cruz fosse transversalmente inclinada, a chamada Cruz de Santo André. Uma antiga narração atribui-lhe palavras que mostram a cruz não tanto como instrumento de tortura, mas de redenção. Colocam estas palavras na boca de Santo André: ó cruz bem-aventurada, que recebeste a majestade e a beleza dos membros do Senhor, toma-me e leva-me para longe dos homens e entrega-me ao meu mestre, para que por teu intermédio me receba quem por ti me redimiu. Como Santo André, Madre Leônia também reconhece em Jesus seu Redentor. Numa oração que ela escreveu, assim diz: Jesus, reconheço-te como o meu Redentor, minha vida, minha esperança, meu advogado. Jesus, torna-me digna de consolar-te e amar-te com amor puro e santo. Jesus, aceita a minha oferta de vítima reparadora. Jesus, confio e espero na tua ajuda. Sofrer e amar, amar e sofrer. Tudo é fácil quando se ama. Doce coração do meu Jesus, faze que eu te ame sempre, sempre mais. Leônia, somente de Jesus. E para concluir este momento de oração e reflexão, vamos fazer a oração de Santo André. Santo André, nunca tire de mim a alegria de viver e a coragem firme que tenho de amar o meu Deus Pai Todo-Poderoso. Não me deixe frágil diante de pessoas que só ficam se lamentando. Que eu tenha forças para levar palavras de alegria e riqueza espiritual e possa transformar este ser em alguém mais amado, mais querido, mais protegido.
Que sua presença, meu Santo André, permaneça no coração daqueles que são felizes e que os mesmos possam transmitir, por meio de suas glórias, essas devoções cheias de louvores. Santo André, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça e permaneça para sempre conosco. Vivamos na alegria de servir com generosidade o nosso Deus. No meu coração sinto um chamado, fico inquieto, preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me respondes que é preciso caminhar, seguindo teus passos, fazendo a história, construindo um novo no meio do